A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Marcos 16, a partir do versículo 17 ao versículo 20. Que diz assim: e estes sinais acompanharão aos que confiarem, que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, e curarão doentes, impondo as mãos sobre eles. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. O Senhor Jesus foi elevado ao céu e se assentou à direita de Deus. E eles partiram e anunciaram as boas novas, o Evangelho, em todos os lugares. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem, a palavra, com os sinais que acompanhava. Eu quero chamar a sua atenção porque em algumas Bíblias, o versículo de Marcos 16, 9 ao 20, são encontrados em muitos manuscritos grego antigo, mas não nos dois mais velhos. Então, Marcos 16, do versículo 9 ao 20, existe muitas Bíblias que não tem, porque eles falam que esses escrito não existe nos dois textos mais antigos, certo? Então era só isso que eu queria falar para vocês antes da gente entrar no assunto. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para aqueles apóstolos que o seguiam que aqueles sinais acompanharia aqueles que crescem, certo? Então, se os sinais acompanharão os que crê, então não é para todo mundo. Os que não crê não vai mesmo acompanhar nada, porque os sinais acompanharão aos que crê. Agora, Jesus Cristo disse que aqueles que crescem em seu nome expulsaria demônios, certo? Não é a pessoa que vai expulsar o demônio, é o nome de Jesus. É a autoridade de Jesus que expulsa, não é o ser humano. Aí ele disse que em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, certo? Agora aqui há muitas coisas que nós vamos meditar. Por quê? Talvez não vai dar de eu falar tudo nesse vídeo, mas aí eu faço outro e a gente vai dando continuidade a esses assuntos. Por quê? Falarão novas línguas, certo? Agora, eles não seriam afetados, tá? Se pegarem em serpente ou beberem veneno, e curaria os doentes impondo-lhe as mãos. Agora, hoje, nós ouvimos muitos pastores falando assim, que as pessoas que não falam em línguas, elas não têm o Espírito Santo.
eu quero chamar a sua atenção para esse assunto. Por quê? Será que quem não fala em língua não tem o Espírito Santo mesmo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que João Batista, Lucas 1, ali, Lucas 1, você pode ler ali a partir do versículo 8, aí você vai ver que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Antes mesmo de João Batista nascer, já era cheio do Espírito Santo. E João Batista nunca falou em língua, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito Santo e nunca falou em língua. Então, quem crê nisso aí, então eles têm que falar que Jesus não tinha o Espírito Santo e nem João Batista, porque eles não falavam em língua. Agora, nós vamos a esse assunto, né? Vamos dar continuidade. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14, certo? 1 Coríntios 14. Então, Paulo, ele fala assim, a respeito das línguas. Agora, as línguas que Paulo fala aqui não ocorre em nossos dias. Sabe por quê? 1 Coríntios 14, Paulo fala ao versículo 26, no versículo 26 e o 27, Paulo fala assim, que farei, pois, irmãos? Uma pergunta. Quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então Paulo disse que quando ele se ajuntava, a igreja de Deus tinha tudo isso. Só que só pode haver o falar em língua se houver interpretação. Agora no 27, Paulo fala assim, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Agora as línguas que a gente ouve hoje nas igrejas é um monte de gente falando tudo de uma vez e não tem intérprete. Então Paulo falou, se não há intérprete, ora para que Deus manda o intérprete, certo? Agora, se não houver, que a pessoa fica calada. Então, essa língua que Paulo fala aqui, nos nossos dias, não existe uma igreja que fale essa língua da forma correta. Porque para falar em língua tem que haver um intérprete. Você vai em qualquer igreja dessas aí começa todo mundo falando em língua, principalmente o pastor que está pregando lá. Só falando em língua, mas não tem ninguém para interpretar essas línguas. Então, segundo Paulo, essas línguas tem que haver intérprete. Então, se não houver, a pessoa tem que permanecer calada. Agora, dando continuidade aqui a respeito desses sinais, Lucas 10, versículo 16 ao versículo 20. O Senhor Jesus falando para aqueles 70, ele disse assim, quem ouve vocês, ouve a mim, mas quem os rejeitar, rejeita a mim. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então o Senhor Jesus Cristo ensina, deixa bem claro, quem rejeita os apóstolos que ele enviou, rejeitava ele.
e quem rejeitava ele, rejeitava aquele que o enviou, o Pai. Agora, no versículo 17, diz assim: e os 70 voltaram alegre. Senhor, disseram, com seu poder, até os demônios se submetem a nós. Agora, os demônios se submetiam àqueles 70, era com o poder de Jesus. Era com o poder de Jesus, porque eles usavam o poder que Jesus tinha dado a eles. Então, até os demônios se submetiam a eles. Agora, no 18, Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lembrem-se de que lhes dei autoridade para pisar sobre cobra e escorpião, sim, sobre todas as forças do inimigo. Nada lhes fará mal. Então Jesus deu autoridade para aqueles 70 para pisar serpentes, escorpião e para paralisar toda a força do inimigo com a autoridade de Jesus. Não era a autoridade dele, era de Jesus. Então, Jesus Cristo está falando isso para o seu discípulo. Agora você para analisar se você é discípulo de Jesus ou não, porque os sinais acompanharão aquele que cresce. Jesus falando para o seu discípulo. Agora, no versículo 20, Jesus Cristo disse: contudo, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então a nossa alegria não é porque os espíritos submetem a nós, não. A nossa alegria é porque o Senhor Jesus Cristo já escreveu o nosso nome nos céus, porque somos seu discípulo. Agora, no Evangelho de João 14, versículo 12 ao versículo 15, o Senhor Jesus Cristo disse assim: sim, digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. É uma afirmação do Senhor Jesus. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui está o segredo de Jesus. Quem ama Jesus, guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus nos ensina. Se vamos expulsar demônio, é em seu nome. Se vamos orar, é em seu nome. Então, ele disse: se pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora você vê que não é o homem que expulsa, é o Senhor Jesus, porque aqui ele disse: se orar em meu nome expulsarão demônio. Então você vai falar a palavra de Deus para uma pessoa, aí o demônio se manifesta naquela pessoa. Se você é um servo do Senhor Jesus, você tem essa autoridade de usar o nome de Jesus e de repreender esse mal na vida dessa pessoa.
E esse mal tem que ir embora, porque é o nome do Senhor Jesus. Não é autoridade sua, é do Senhor Jesus. Por isso que tudo que o servo de Deus faz, ou por palavra ou por obra, Paulo disse: fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por ele ao Pai. Agora, olha que coisa maravilhosa, né? Para aqueles que acham que quem não fala em língua não tem o Espírito Santo, as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras ensinam o seguinte, Provérbios 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, quando você se converte pela repreensão de Deus, depois da conversão, abundantemente Deus derrama sobre você o Espírito Santo e fará você saber as palavras de Deus. Então, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, sabe as palavras de Deus. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, em Atos 5, versículo 32, está escrito assim: e nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, uma pessoa que não obedece a Deus, ela pode falar em língua, pode engrossar a veia do pescoço como for. Se não tiver obediência à palavra de Deus e não guardar os seus mandamentos, você não tem o Espírito Santo, não. Você está enganando a você mesmo. É isso que os apóstolos ensinaram. Por exemplo, João 15, versículo 26 e versículo 27. Está escrito assim: quando o conselheiro vier, a quem eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e volta para ele. O Espírito testemunhará a meu favor, e vocês também testemunhará, porque estão comigo desde o princípio. Então, o Espírito de verdade, ele dá testemunho do Senhor Jesus. Agora, João 16, versículo 13 e versículo 14, João 16, 13 e versículo 14, está escrito assim: ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará a Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai possui é meu. Esta é a razão de eu lhe ter dito que ele receberá do que é meu e anunciará a vocês. Agora, o Espírito de verdade que Jesus Cristo fala aqui, o Espírito de verdade, todavia, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará
por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve e lhes anunciará acontecimentos futuros. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo guia a pessoa em toda a palavra de Deus, em toda a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai lhe guiar em um erro, em uma mentira. O Espírito Santo guiará você em toda a verdade. Meu irmão e minha irmã, examina as Escrituras para que você não seja enganado por essas pessoas, não. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Agora, isso é para quem crê. É para quem crê. Por quê? Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele fala lá em Romanos 12, você pode ler o capítulo todo a respeito desses dons. Paulo fala em 1 Coríntios também 12 a respeito desse dom. Por quê? O dom é de acordo com a fé. E Deus capacita a cada um para aquilo que for útil. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo. É Deus que capacita cada um de acordo com a sua fé e para aquilo que for útil. E é o próprio Deus que dá a cada um. Então eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade, porque só existe língua se houver intérprete. Se não houver intérprete, fique calado, é o que as Escrituras nos ensinam. Por isso que hoje o dom de língua, ele é difícil de se encontrar em nosso meio, porque o que a gente vê aí são dons que não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque para falar em língua tem que haver intérprete. Não que eu não creio no dom de língua, eu creio, mas eu não vejo essa base em nenhuma igreja. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, meu irmão e a minha irmã. Que Deus abençoe.